Tem alguém apaixonado por Jesus hoje? Glória a Deus. Ainda bem que eu vim, Jesus. Sabe, eu estou vivendo uma estação diferente. Ao mesmo tempo que é o maior romper, a maior aceleração, o maior crescimento, a maior expansão. Eu nunca vi tanto levante quanto eu tenho visto desde dezembro do ano passado. E muitas coisas têm acontecido nessas últimas semanas. Impressões, entendimentos, discernimento. E eu sinto que o que eu estou vivendo, e eu tenho ouvido testemunhos de algumas pessoas próximas, então eu queria dizer que o que talvez alguns de nós estão vivendo é o cumprimento de uma pregação, de uma palavra, de uma direção que Deus nos deu alguns meses atrás. A tua batalha de hoje não é sobre o teu hoje, a tua batalha de hoje é sobre o teu amanhã. Preciso entender que todas as vezes que alguém se levanta, alguém se posiciona, alguém entende, alguém é ativado, você se torna uma ameaça no nível maior do que era até então. Você se torna um problema para o inferno num nível maior do que você se tornou até a última estação. Quem sabe em algum momento da tua história você rompeu em fé, mas quem sabe quando chegou num nível que para você parecia bom, você começou a se acomodar, você começou a se satisfazer. E é nesse lugar que muitas vezes nós vemos heróis da fé serem sacudidos por Deus. Eu diria até que para alguns de nós, aos nossos olhos naturais, parece até que eles foram entregues por Deus. Deus te entregou nas mãos dos seus inimigos, mas não é isso que está acontecendo. Deus está permitindo que lutas te cerquem para que você seja fortalecido para a próxima estação que o Senhor vai te colocar. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Essa nova patente é sobre um novo governo, numa nova estação. Não é para governar nos lugares que você já governa, não é para liderar nos lugares que você já lidera. Deus está forjando você para um nível mais alto. Há um novo nível de glória a caminho. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Há um novo nível de governo a caminho. Príncipes buscarão conselho em você. Provisão virá numa medida que você nem sabia que existia. Os seus celeiros estão sendo sacudidos para que você perceba se há brechas e quantas são, aonde estão. Fechem as brechas, entendam, Deus está preparando o seu povo para um novo tempo, e haverá um derramar sobre os que foram aprovados numa medida recalcada, sacudida, transbordante. Os seus olhos naturais não viram, os seus ouvidos naturais não ouviram, o teu coração natural não sentiu, mas Deus já revelou por meio do seu Espírito. Alguém comigo aqui nessa manhã diga: eu sei que tempos gloriosos estão a caminho, e tudo que eu preciso fazer é suportar o dia mau. Efésios 6:10 fala sobre armaduras do Espírito para suportar o dia mau. Fala sobre as astutas ciladas do inimigo, fala sobre uma mente blindada, fala sobre um coração guardado, fala sobre um pé bem calçado, fala sobre escudo, mas também fala sobre espada. Em alguns momentos a gente quer guerrear, mas esquece de defender o nosso coração. Quantos de nós, em algum momento de batalha, não fomos ousados para avançar, mas fomos talvez ingênuos para nos defender? Estamos na linha de frente, mas o nosso coração foi setado. Estamos guerreando, vencendo e conquistando, mas talvez algumas áreas sensíveis de nós estão feridas. Quantas vezes a gente preferiu se defender, mas também se esqueceu de atacar? O nosso escudo está em dia, mas a nossa espada ficou em casa. Não manejamos bem a palavra e por isso não acessamos o lugar de autoridade que Deus nos confiou. Vivemos pelo livramento, vivemos pelo escape, mas precisamos entender que aquele que dormiu em meio à tempestade também é o mesmo que se levantou e ordenou que ela se calasse e que ela se aquietasse. Precisamos entender que os mesmos que viram um quarto homem dançando na fornalha ardente também foram aqueles que, com um ímpeto profético, falaram: não nos curvaremos, não retrocederemos, nós não nos amedrontaremos. Então entenda, há escudo para você, mas também há uma espada que você vai usar. Alguém está tomando posse disso? Diga amém. É por isso que o Evangelho pleno fala a respeito de uma vida plena, fala a respeito de um posicionamento pleno. E esse posicionamento é não estarmos só nos defendendo, mas também não é estarmos só atacando. Fala a respeito de um coração que é guardado, blindado, mas também fala sobre uma mente que é guardada e protegida. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida.
Quantos heróis da fé foram flechados nas suas emoções e por conta disso sucumbiram em meio às pressões? Quantos líderes na nação foram feridos e distraídos e a sua distração se tornou o seu maior inimigo? Irmão, olhamos para a história de Sansão, alguém completamente empoderado por Deus, chamado por um tempo, gerado por um propósito. Ele não era forte porque ele treinava demais, ele não era um crossfiteiro dos tempos antigos, não. Sansão era forte pelo poder do Espírito. Ele fez o que uma estrutura natural não faria. Ele pega os portais da cidade e carrega nas costas. Ele pega um pedaço de osso de um animal e mata milhares de soldados inimigos. Irmão, ele derruba as bases de um templo e mata no dia da sua morte mais inimigos do que em toda a sua história de vida. Então entenda, a força que você vai operar é a força que vem do Senhor, não é a tua, não é na tua força, não é na tua sabedoria, não é no teu entendimento, não é no teu jeito, na tua estratégia. Irmão, aquilo que Deus vai te dar vem de Deus, porque a série que começamos hoje deixa muito claro quem é a fonte daquilo que você precisa. Declare com autoridade que é o Senhor é a minha fonte. E às vezes precisamos relembrar o básico, porque quando o básico é esquecido, nada flui além do básico. Queremos ir para o nível 2, o nível 3, o nível 4, queremos ser usados em sinais e prodígios e maravilhas, mas se o básico não está bem organizado, nada flui a partir dele. No tempo da distração, uma das primeiras coisas que a gente é convidado a esquecer, ou quem sabe até confundir, é quem de fato é a fonte. Quem te guarda no dia mal, quem te garante no dia mal, a quem você recorre quando algo acontece, em que lugar você busca quando algo te falta. A palavra fala sobre buscarmos na multidão de conselhos, porque nesse lugar há sabedoria, mas não podemos fazer com que os conselhos da multidão se torne o nosso lugar de refúgio, se não estamos buscando também no maravilhoso conselheiro uma direção clara, um escape, um refúgio. A palavra de Deus fala a respeito da multiforme graça, fala a respeito de uma edificação mútua, ou seja, estar nesse lugar edifica a tua fé. Ouvir de alguém, receber um toque, alguém orar por você, ouvir um testemunho, isso edifica a tua fé, mas nada na comunidade dos santos pode substituir a comunhão com o santo. Não é só sobre estar na igreja, é sobre me tornar igreja. E como eu me torno igreja? Me torno igreja me tornando parte do corpo de Jesus, porque é nesse corpo que há vida, é nesse corpo que há salvação, refúgio, segurança, é nesse corpo que há escape. Então eu vim aqui ministrar sobre o que o Senhor tem ministrado comigo, sobre os perigos que corremos, acessando as mesmas armas que já acessamos e vivendo do mesmo modo que já vivemos, quando o nosso redor fala de algo novo. São novos gigantes, novas batalhas, novos levantes, novas estratégias, novos inimigos, vindo de novas formas, através de novos caminhos, talvez tentando te surpreender de uma forma que você não sabe se defender. E é por isso que Deus nos convida a todo tempo a voltarmos para a fonte, porque o que Ele derramou para a estação passada serviu para a estação passada, mas o que Ele vai derramar para a nova estação vai servir para esse novo tempo. Talvez até aqui funcionou, não funciona mais, até aqui fluiu, não flui mais, até aqui Deus operou, nesse modo não opera mais. Por quê? Deus se esqueceu de mim? Não, a nuvem está fluindo, quem sabe você preferiu permanecer do que caminhar. Não saia debaixo da nuvem, com tudo que pode, proteja a unção, volte para o lugar secreto, clame ao Senhor, eleve os seus olhos aos montes, é lá que vem o socorro, porque há homens que confiam em homens, há homens que confiam em métodos, estratégias, há homens que confiam em governos, em promessas, mas nós não somos desse tipo. Nós somos daqueles que confiam no Senhor. Não confiamos em carros, em cavalos, não confiamos em estruturas ou sistemas, não confiamos em placas ou em promessas humanas. Confiamos no Deus da nossa salvação, que nos viu quando ninguém via, que nos chamou em um lugar que ninguém nos chamaria. Ele nos ungiu para um tempo, Ele nos estabeleceu para um tempo. Alguém que recebe isso em nome de Jesus, diga: eu creio e eu declaro que o Senhor é a minha fonte. Diga aí: nessa manhã eu me arrependo de ter buscado em qualquer outro lugar que não seja o Senhor. Vamos, feche teus olhos e diga: Ele é o meu socorro presente na hora da angústia. Ele é o meu livramento, o meu escape, a minha torre forte. Ele é a minha segurança.
Nele o meu coração descansa, nele o meu coração confia. Diga: Ele é a resposta do meu clamor. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Antes que eu me levantasse, Ele já era. Quando eu suspirar pela última vez, Ele continua sendo. É Ele quem dá brilho aos meus olhos, é Ele quem traz sentido aos meus dias, é Ele quem me deixou ser pai e gerar, é Ele quem te deixou ser mãe e gerar, é Ele quem te deu os teus filhos, e é Ele quem liberou promessas sobre eles, é Ele quem traz sentido ao teu casamento, ao teu dia, ao teu trabalho, é Ele quem te ungiu para você operar de forma sobrenatural, é Ele quem te prosperou para que você seja uma fonte de recursos para quem precisa, é Ele quem te chamou em um momento em que ninguém te chamaria. Irmão, talvez num momento de alta performance, qualquer um olhe em você algo de valor, mas no dia em que Deus te chamou, ninguém via nada de valor em você. Antes do André começar a pregar, ou do Samuel profetizar, ou do pastor André cantar, ou de seja quem for que te inspira, começar a fluir debaixo de uma unção sobrenatural, nenhum de nós veria nada de valor em nós, porque tudo que há de valor em você não foi conquistado por você, ou não surgiu de você, veio do Pai das luzes para você, veio do autor e consumador da tua fé. É Ele quem ungiu você, é Ele quem chamou você. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga: eu sei quem é a minha fonte. Eu quero falar nessa manhã, para começar essa série, sobre um Deus que é fonte de descanso para todo cansaço. E eu ministro para você algo que eu tenho recebido no meu lugar secreto nos últimos dias. Deus tem falado: filho, esse cansaço, ele faz sentido, mas o descanso só opera quando você busca na fonte certa. Você pode chorar no ombro amigo, você pode pedir conselho a pessoas sábias, você pode compartilhar pedidos de oração, e tudo isso é importante, é válido, é um princípio, mas nada é mais importante do que fechar os seus olhos, fechar a porta do teu quarto e buscar ao Deus que em secreto te ouve e te recompensará. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, Romanos 5:1 fala a respeito do motivo pelo qual você pode ter esperança sobre o teu amanhã. Não é porque o teu pastor disse que esse ano vai ser extraordinário, não é porque o teu coração tem uma expectativa acima da média, não é porque alguém te disse que vai ficar tudo bem. Não, a gente só tem um motivo pelo qual temos esperança em relação ao nosso amanhã. É porque através do novo nascimento acessamos esse lugar de paz com Deus. A Bíblia diz que antes desse momento nós éramos inimigos de Deus, pelos nossos maus pensamentos, pelo nosso mau procedimento. Irmão, nos tornamos inimigos de Deus, estávamos distantes, afastados, não havia caminho, não havia acesso. Mas pela morte de Jesus foi restaurado um caminho, um novo e vivo caminho, uma ponte, ela foi estabelecida. Então podemos acessar confiadamente a sala do trono de Deus. Não somos mais estranhos, o fogo que queima mais não é mais um fogo estranho. Não somos mais escravos, as correntes que nos prendiam não nos prendem mais. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus mediante o sacrifício físico de Jesus. Ou seja, o primeiro, o único Filho de Deus morreu no nosso lugar para que pudéssemos voltar para esse lugar. Então alguém comigo declara: eu tenho paz com Deus somente pelo sangue de Jesus. Eu queria destrinchar com vocês, e a pregação de hoje ela é bem pastoral, então eu quero que você não se distraia e fique atento a cada uma das direções, princípios e fundamentos que eu vou compartilhar, porque elas vão trazer descanso para a tua alma, e elas vão mudar a tua história, a tua casa, o teu casamento, a tua relação com os teus filhos, a forma como você é liderado, a forma como você lidera, a forma como você se porta como ovelha, a forma como você vai pastorear a partir daqui. Alguém recebe isso? Diga amém. Romanos 5 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O motivo pelo qual você tem paz é porque pela fé você foi justificado. A escrita de dívida que estava sobre você foi paga, a condenação que era justa foi transferida,
Deus não cancelou o julgamento, Ele transferiu a pena. Ele não deixou de cumprir o que prometeu, mas Ele cumpriu em outra pessoa. Alguém foi rasgado para que você não fosse. Alguém sangrou para que você não sangrasse. Alguém recebeu uma coroa de espinhos para que não fosse colocada sobre a tua cabeça. Alguém foi feito maldito para que você fosse feito bendito. Alguém foi feito escravo para que você fosse liberto. Alguém foi feito cativo para que você fosse livre. Alguém foi feito escravo para que você não tivesse mais sentença. Alguém foi esvaziado para que você fosse cheio. Eu não sei você, mas nessa hora eu já estaria celebrando, porque eu estou falando da tua história. Alguém morreu no seu lugar, e esse alguém tem um nome, e ele se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Yeshua é o Deus que foi ferido no madeiro para que você não precisasse enfrentar esse lugar. É o Deus que não foi liberto, porque a anistia foi dada a um ladrão, mas não foi dada a ele. É alguém que foi levado como uma ovelha ao matadouro e não disse uma palavra. Tiraram sorte pelas suas vestes, lançaram o seu corpo foi trespassado. Ele foi humilhado, ele foi ferido, ele foi morto, ele sangrou para que você fosse exaltado, encontrado, renovado, ungido, separado, eleito, estabelecido. Ele se despiu de toda a glória, ele desceu do trono, ele veio para a terra, ele se fez carne, foi feito carne, e ele habitou no nosso meio. Ele veio com uma semente incorruptível, por isso não foi feito do sêmen de José, mas veio de uma semente do próprio Deus. Mas para que fosse homem natural, precisava ser gerado num ambiente natural, mas não poderia ser um ambiente que já foi visitado. Então um ventre virgem recebe uma semente pura, e então Jesus é gerado numa manjedoura, escondido no Egito, perseguido pelos mestres da lei. Ele veio para os seus não o reconheceram, e porque não o reconheceram, nós entramos na repescagem. Não fazíamos parte, como Obed-Edom não fazia parte do projeto de Davi, mas porque alguém tropeçou, a arca foi parar num lugar, e porque esse lugar foi visitado pela presença, tudo foi vivificado a partir dessa visitação. Então se houve um som, se houve uma notícia, e a notícia que se ouviu sobre Obed-Edom é: Senhor, desde que a presença está na casa dele, tudo que ele faz prospera. E essa notícia que hoje invade os judeus e invade os quatro cantos da terra. Olha, os gentios não eram parte do plano, mas porque tropeçaram e não entenderam o poder da presença, eles receberam, e porque receberam, tudo que fazem prospera, todo jugo é despedaçado, toda sentença foi removida. Eles estão debaixo de uma viva e nova aliança feita pelo sangue do Cordeiro. Alguém comigo diga amém. E porque isso aconteceu, temos paz com Deus. Eu estou falando sobre tudo isso e desenhando toda essa história, te trazendo para esse lugar de entendimento sobre o poder da nova aliança, para que você entenda que o que vai te dar acesso à paz que excede o entendimento é uma nova natureza, é estar debaixo de uma nova aliança. Os simpatizantes da fé ouvem sobre a paz, mas não vivem em paz. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. A palavra de Deus está dizendo que há ímpios que, mesmo que não haja levante, deserto gigante, estão sempre temerosos, amedrontados, recuando, preocupados. Mas os justos, mesmo que hajam fornalhas aquecidas, covas de leões, mesmo que hajam levantes gigantes, tempestades, desertos, os justos são ousados como um leão. E porque há ousadia no meio do povo de Deus? Porque se somos filhos do leão da tribo de Judá, nos tornamos leões também. Você vai rugir diante das tempestades, você vai avançar e as portas do inferno não prevalecerão. Você vai reivindicar o que é teu, tua casa, teu casamento, teus filhos, teu chamado, teu ministério, a tua porção. Levante as suas mãos e declare com autoridade, diga: tudo que o Senhor me deu. Diga: eu não abro mão. Cada promessa, diga: cada milagre, cada porta, cada nova medida de provisão. Diga: o inferno que lute, porque eu descanso na minha herança. Diga: a minha identidade me dá descanso, a minha identidade me dá acesso. Diga: eu sou filho
não mais escravo. Eu sou cabeça, não cauda. Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu posso o que Deus diz que eu posso. Diga: e eu acesso nessa manhã descanso em Deus e a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Você pode dar um brado de liberdade. Vamos, se tem alguém pronto para descansar, será que você pode fazer barulho? Aleluia. Ainda bem que eu vi Jesus. Fomos justificados pela fé. O que te mantém de pé não é a tua justiça própria, mas é a justiça de Deus. Não é porque você é bom, mas é porque aquele que é bom morreu no seu lugar. Primeiro princípio fundamental: não há descanso onde não há aliança. O descanso não significa se anestesiar ou fingir que nada está acontecendo. O descanso significa saber quem você é e o que te dá acesso a essa nova natureza. Descansar na certeza de que Deus dá àqueles a quem Ele ama enquanto dormem. Você não vai precisar dormir à base de remédio. Recebe isso em nome de Jesus. Isso é algo que eu respeito quem precisa, mas isso é algo que eu coloquei como inegociável desde a minha conversão. Não dá para depender de uma tarja preta, porque há um selo, e ele é vermelho da cor do sangue de Jesus. O salmista diz: em paz eu me deito e logo durmo. Você vai dormir em paz, e você não vai dormir para esquecer o dia de ontem, você vai dormir para viver o dia de amanhã. E enquanto você dorme, Deus opera. Vamos, alguém toma posse disso? Enquanto você dorme, Deus vai desbaratinar as estratégias do inferno. Ele vai cancelar quem tenta te cancelar, confundir quem tenta te confundir. E não importa de que caminho eles vêm, por 7 caminhos eles fugirão. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de confusão, de manipulação, toda língua que se levanta, tudo que vem para parar você, desanimar você, frustrar você, nós declaramos cancelado em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Diga amém. Sabe, descanso não é só resposta ao meu cansaço. Descanso é um princípio. Muitas vezes, e tudo que eu estou ministrando para você, o Senhor tem ministrado para mim. Amém? Muitas vezes queremos descansar quando estamos cansados, mas o descanso não é só para um corpo natural. O descanso é um princípio espiritual, uma ordenança. É a primeira coisa que Deus faz com o homem depois que o homem é feito. Irmão, pega isso aqui. A primeira coisa que Deus faz com o homem depois que o homem é feito é descansar. Com um homem que não estava cansado. Logo, Deus está nos dizendo: o descanso que eu tenho para você não é só para renovar o teu corpo físico, não é só para restabelecer a tua estamina, não é sobre o teu nível de cortisol. Todas essas coisas serão afetadas como consequência, mas o descanso que eu tenho para você é para que você repouse e se deleite naquilo que eu fiz na última semana. Então, Deus, por 7 dias, opera, faz, constrói, edifica, estabelece, e no 7º dia Ele chama o homem para contemplar o que Ele fez, descansar. Por que Deus faz isso, Lagoinha Alphaville? Porque tudo o que Deus faz, Ele faz a partir do descanso. Você vai celebrar o que Ele fez até aqui, e não haverá dúvida no teu coração a respeito do que Ele vai fazer a partir daqui. Uma das coisas que o cansaço gera em nós é nos esquecermos dos feitos de Deus. Uma das coisas que o cansaço gera em nós é a incapacidade de se deleitar naquilo que Deus está fazendo exatamente agora. Você está vivendo o maior romper da tua história, mas você está cansado, você está preocupado com o teu amanhã. Você está vivendo um romper, mas você está cansado. Estão minando você, sugando você, roubando você. E é nesse lugar que Deus te chama para descansar. Veja, filho, tudo que eu fiz até aqui. Olha os livramentos, as portas, os acessos.
Olha o que eu fiz quando nada havia. Olha aonde eu já te levei. Olha os lugares que eu soprei o teu nome. Olha quanta provisão eu te dei em meio a lugares secos. Olha como eu tenho cuidado bem de você. O descanso de hoje é para que o teu coração seja encontrado firme para vencer os teus gigantes de amanhã. Você não vai correr em vão. Você não vai guerrear sozinho. Você não vai caminhar uma corrida que não é tua. Você não vai se cansar socando o vento. Você não vai perder tempo andando em círculos. Não, você vai caminhar debaixo da nuvem. E quando a nuvem disser pare, você vai parar. E quando ela disser avance, você vai avançar. E se ela disser corre, você vai correr. Se ela disser voe, você vai voar. Se ela disser semeie, sementes cairão das tuas mãos. Se ela disser ore, lágrimas serão a tua semente no teu secreto. Se ela disser confie, o teu coração confiará. Se ela disser aguarde, aguardará com paciência no Senhor. Se ela disser veja, você verá os seus inimigos se degladiando entre si, como Josafá viu. Se ela disser se levante, você se levantará como Jesus se levantou em meio ao mar revolto e ondas que estavam furiosas ao seu redor. Se ela disser aguarde, você aguardará, porque não haverá ferida da boca do leão, mesmo que você tenha sido lançado em covas. Não haverá fuligem ou sequer cheiro de fogo, mesmo que tenham te lançado numa fornalha. Não haverá o cancelamento de uma promessa de governo, mesmo que tenham te vendido e lançado num poço. Não, você é José, você é Davi, você é Daniel, você é como Sadraque, Mesaque, Abidnego. Em momentos você será como Neemias, em momentos você será como Pedro, em momentos você será como Paulo, em momentos você será como Elias, em momentos você será como Eliseu, em momentos você será como Josué, mas não será como Judas, não será como Jezabel, não será como Sambalat e Tobias. Não somos daqueles que colocando a mão no arado retrocedemos. Somos daqueles que permanecem e seremos salvos. Será salvo tu e a tua casa. A sua descendência não passará fome, nem mendigará o pão. Não pedirá emprestado, mas emprestará às nações. Você pedirá nações por herança, e os confins da terra também lhe serão acrescentados. Você vai correr e não vai se cansar, porque essa é a palavra do Senhor para aqueles que confiam nele. Até os moços tropeçam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor correm e não se cansam, voam com asas como águias. Você verá dos céus o que Deus está preparando na terra. Recebe isso, levante as suas mãos, feche teus olhos. Há livramento preparado para você. Há um escape aguardando o teu clamor. Há um bálsamo que foi gerado em Gileade. Há uma unção que gera cura. Há uma unção que despedaça o jugo. Há uma unção que remove escamas. Há uma unção que cancela sentenças. Há uma unção que vai perfumar o teu corpo vivo. Você não vai precisar morrer para ressuscitar. Não, o nosso rei já morreu e ressuscitou por nós. Você vai viver, e vai viver cada promessa que o Senhor tem para você. Os seus ossos receberão saúde, o teu altar receberá fogo e ele não se apagará. Os teus olhos brilharão, o teu coração se alegrará todas as vezes que disserem vamos à casa do Senhor. E uma coisa só você vai pedir: que você não se afaste desse lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está te chamando para compor salmos em meio a vales. O Senhor está te chamando para receber novas patentes para novos lugares. O Senhor está nos chamando para descansar na certeza de que o grande eu sou sabe o que eu vivi, o que estou vivendo, o que vou viver. Sabia o que eu precisava, o que eu estou precisando, o que eu vou precisar. Sabe quem pode caminhar, quem não caminha mais e quem vai caminhar. O Senhor está mudando coisas. O Senhor está estabelecendo coisas novas. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Deus está mudando ambientes. Deus está te lembrando de palavras antigas. Quem sabe projetos engavetados, quem sabe promessas que foram deixadas de lado. Deus está nos chamando, igreja de Jesus, desperta e resplandece. Muitos são os levantes, mas maior é o meu livramento, diz o Senhor. Há alguém comigo aqui? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém pode dar um brado de liberdade? Eu não sei você, irmão,
mas eu já estaria de pé no meu lugar. Se você quiser correr, corra. Se você quiser pular, pule. Se você quiser se prostrar, se prostre, mas faça alguma coisa. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: descanso em Deus não é só resposta ao cansaço. Diga, é um princípio. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Salmo 91 é tão poderoso, a gente poderia fazer uma série sobre ele. Mas um dos princípios básicos de Salmo 91 é que o esconderijo que libera descanso não é para quem encara o Senhor como visitação, mas é para quem entende o Senhor como habitação. Você não vai visitá-lo no dia mau, você vai habitar. Então quando eu habito, todo o meu calendário está dentro desse lugar. O meu dia bom e o meu dia mau. Quando eu prospero e quando as fontes aparentemente se secam, quando o mar está calmo e quando se revolta, quando os inimigos são muitos e quando são abatidos. Em todo o tempo, a minha agenda, o meu calendário, os meus olhos, os meus planos, os meus sonhos, os meus dias, a minha mocidade e quando eu envelheço também. Porque o nosso problema é que queremos de forma muito seletiva buscar no Senhor. Tem muita gente que não quer ofertar ao Senhor a sua mocidade, mas quer, depois que cumpriu todos os desejos do seu coração, acessá-lo enquanto está velho. Eu vou fazer o que eu quero, viver o que eu quero, do jeito que eu quero, e quando eu fizer tudo o que eu quero, então eu vou entregar os meus caminhos ao Senhor. Tem gente que coloca faculdade, casamento, compra da casa própria, viagens internacionais, com uma desculpa para não se lançar no chamado. Quando eu terminar o meu MBA, quando eu viajar, quando eu conseguir quitar minha casa, não. Habitação significa toda a minha agenda, o princípio e o fim de todas as coisas, de janeiro a dezembro, do primeiro ao último dia, da primeira hora em que eu me levanto até o meu último suspiro enquanto me deito. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo aponta para Ele, tudo passa por Ele, tudo é permeado por Ele. Ele é o princípio e o fim, é dele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Não há uma agenda minha e uma agenda dele, não há uma vontade minha e uma vontade dele, porque é como um casamento. A partir daquela aliança, não há mais, por exemplo, no meu caso, os sonhos do André e os sonhos da Kézia. Agora são os sonhos de vocês, os filhos de vocês, a casa de vocês, o chamado de vocês. Mas o problema é que muitos de nós não temos encarado, em alguns momentos talvez até sabendo, estamos esquecendo de que há uma aliança que ela é indestrutível, inseparável, incorruptível. Então não há mais a vontade do André e a vontade de Deus, a agenda do André e a agenda de Deus, os inimigos do André e os inimigos de Deus. Os seus inimigos se tornaram inimigo do seu Deus. Os seus opositores estão se opondo ao seu Deus. Aqueles que estão militando contra você estão militando contra uma agenda de Deus. Aqueles que estão guerreando contra você, se você está no centro da vontade de Deus, estão guerreando contra o próprio Deus. E é nesse lugar que encontramos descanso. João diz: quando estamos nele e as palavras dele estão em nós, pediremos o que quisermos e nos será concedido. Deus está dizendo: enquanto você está nesse lugar em que a minha vontade se torna a sua, em que o meu querer se torna o teu, em que a minha agenda se torna a tua, quem luta contra você luta contra mim. Quem tenta parar você tenta parar a minha obra, mas eu sou aquele que começou a boa obra e vai concluí-la. Alguém toma posse disso em nome de Jesus? Porque agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Sabemos e declaramos confiadamente que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o lugar de descanso é o lugar da aliança, é o lugar de habitação. A presença de Deus não é um Airbnb que você aluga quando precisa descansar. Eu estou muito cansado, deixa eu procurar um Airbnb. Eu já sei, 3 dias aqui vai me renovar. Não.
presença de Deus é o lugar onde você reside, mora, é a tua residência fixa. Então, para os teus inimigos te procurarem, vão procurar lá no teu cadastro. Onde é que ele mora? Ele mora no Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Então, para encontrarmos, precisaremos encontrar o Senhor. Para tocarmos, precisaremos tocar no Senhor. Ele está bem guardado, protegido, como uma galinha esconde os seus pintinhos, diz o Senhor. É como uma pérola escondida dentro de uma concha. Assim será aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Levante as suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Te procurarão e não te encontrarão. Te perseguirão, mas não te alcançarão, porque vão perguntar onde eles estão. Estão em São Paulo, estão no Rio, estão no Brasil, estão na América. Não, eles estão no Senhor. O Senhor é o refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. É Ele quem guarda, é Ele quem te protege, é Ele quem te guia, é Ele quem te respalda, é Ele quem te chamou, é Ele quem te ungiu. É nele que começou a tua jornada, o teu chamado, é nele que vai terminar. Você não vai parar no meio do caminho, você não vai sucumbir à pressão dos seus opositores, você não vai desanimar, você não vai desistir. Alguém toma posse disso em nome de Jesus. Eu profetizo, haverá escape em meio a dores, mas também haverá renovo no meio da jornada. Você não vai viver pelo livramento como o povo que depois de 40 anos caminhando no deserto não teve coragem de avançar contra os gigantes. Não, você vai estar debaixo da nuvem para ser protegido, mas no momento de guerrear, você vai guerrear. No momento de avançar, você vai avançar. Você vai tomar posse daquilo que Deus preparou para você. Não ficará de fora nenhuma promessa em nenhum dos seus. Não ficará de fora nenhum dos dias ou nenhuma das estações que o Senhor preparou. Alguém que toma posse disso pode, pelo amor de Deus, fazer barulho. Vamos, será que alguém pode dar um brado de liberdade nessa manhã? Aleluia! Aleluia! Ainda bem que eu vim, Jesus. Agora, o que para a gente muitas vezes, e eu confesso que esse tem sido o inimigo que tem batido na porta do meu coração nessas últimas semanas e meses, porque para mim sempre foi a ativação, todo levante dentro. Mas se tem algo que me abate quando acontece o levante, todo levante fora, mas tem algo que me abate quando acontece o levante dentro. Eu acho que no Vira Brasil começou uma movimentação em que muitas coisas se levantaram, muitas coisas começaram a nos cercar, e é interessante porque alguns falam: pastor, não olha para isso, não pensa nisso, não lê os comentários, não olha os vídeos, não se preocupa com o que fazem, não fique atento ao que dizem. Mas eu creio que Deus permitiu que essas coisas acontecessem para que eu pudesse ter empatia com quem está passando por isso, porque para mim isso é novo. Eu lembro que em 2017, quando eu entro no leito de hospital, eu entendi o clamor das famílias que pedem por oração de alguém que está no leito, porque até então eu orava por pessoas no leito, mas eu nunca tinha estado em um. Eu orava por pessoas que precisavam de um socorro, mas eu nunca tinha dependido de um. Eu entendi quando a gente faliu, quando a gente quebrou, quando eu e Kezinha passamos dificuldade, quando fomos despejados. Eu entendi a dor que é um homem ter que pegar a tua família com mudança e sair de dentro da sua casa. Eu entendi o que é olhar para uma filha pequena e uma mulher grávida e dizer: eu não consigo pagar essa conta, a gente vai precisar morar de favor. Eu entendi, e eu creio que o Senhor tem permitido que essas coisas tenham me afetado, para que eu tenha empatia com quem está sendo afetado. Mas eu queria declarar algo, irmão: as coisas que nos ferem uma vez só, porque uma vez que a ferida foi fechada, um novo ministério foi aberto. Uma vez que algo foi coberto, agora você tem uma nova autoridade para ministrar sobre quem está passando pelo que você passou. E eu quero declarar publicamente, profeticamente, na igreja que eu lidero e nessa comunidade de fé:
haverá um bálsamo liberado a partir de Lagoinha Alphaville sobre pessoas cansadas, feridas. Não haverá mais acesso ao teu coração de nenhuma palavra contrária. Os inimigos que estão tentando militar contra você não vão parar aquilo que o Senhor começou a fazer. Eu declaro em nome de Jesus, levante as suas mãos, e se essa palavra é para você, fica de pé no teu lugar. Eu quero declarar do alto da tua cabeça a planta dos seus pés, toda distração, tudo que vem tentando roubar a tua alegria, tudo que vem tentando mudar a direção do teu olhar. Você não vai olhar para as ondas altas, você não vai se amedrontar com os ventos fortes, não, você vai olhar para o autor e consumador da tua fé, que confiadamente vem andando sobre as águas. Você vai descansar no dia mau, você vai procurá-lo no dia bom, e você habitará em segurança, porque o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua resposta, o Senhor é a tua fonte. Nele não há falta, não há variação de humor. Ele não cancela planos a partir de pensamentos humanos. Ele não desfaz o que fez, não desfala o que falou. Ele não despromete o que prometeu. Não importa o que pensam, não importa o que fazem, aqueles que são fiéis, o Senhor se revela fiel, e Ele recompensa a cada um segundo a sua semeadura. Por isso, Pai, publicamente e profeticamente eu oro, eu já te agradeço pela vergonha que virá sobre os inquisidores da tua igreja e daqueles que militam contra ela. Jesus, que haja misericórdia se quiserem acessar misericórdia, mas que haja juízo se não quiserem acessar nesse lugar, porque a igreja é tua antes de ser nossa. Essa casa foi sonhada pelo Senhor antes de ser sonhada por nós. Jesus, esse ministério começa no Senhor e acaba no Senhor. Por isso nós declaramos sobre cada ministério, cada voluntário, sobre cada um de nós, sobre a minha casa, a minha vida, sobre o sopro de vida que o Senhor me confiou, sobre as nações que ainda não ouviram, mas ouvirão, sobre os lugares que ainda não foram tocados, mas serão, sobre os lugares que ainda não foram visitados, mas serão visitados, sobre cada nação que receberá missões a partir de Lagoinha Alphaville, sobre cada comunidade pobre que será socorrida a partir da nossa ação social, sobre cada novo pastor que será preparado e enviado a partir dessa casa, sobre cada profeta que será forjado em meio a uma escola de profetas nesse lugar, sobre todo o mover apostólico na nação, como ondas de avivamento. Nós declaramos, nada vai parar aquilo que começou no Senhor. Nós declaramos que caiam por terra agora os inimigos de Deus, e que venha sobre a tua casa um período de descanso, unção nova, óleo fresco. Essa é a nossa declaração de fé. E se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, se for para Jesus, será que alguém pode fazer barulho? Vamos, igreja, declare seu nome. Seu nome
pode celebrar Jesus no seu lugar. Você pode exaltar Jesus alto e mais alto. Vamos, exalte a Ele. Vamos, igreja de Jesus, exalte a Ele, exalte a Ele. Será que alguém pode declarar que Ele é santo? Santo! Aleluia! Quem pode dizer ainda bem que eu fiz, Jesus? Vamos ficar de pé para a gente finalizar essa mensagem. 18 mil famílias online. Fala para quem está do seu lado, só descansa quem confia. Salmos 33, 18 diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Quem pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia diz que o Senhor protege aqueles que firmam a sua esperança nele. E firmar a esperança significa estabelecer raízes, significa estabelecer fundamentos, estabelecer alicerces. Porque uma esperança que ela é frágil, primeira má notícia, ela se desfaz. Uma esperança que ela é superficial, na primeira onda, ela é arrancada. Mas uma esperança firmada no Senhor, podem vir os ventos fortes, as ondas, os inimigos, os levantes, os desgastes, você não vai sucumbir. Alguém toma posse disso em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai desanimar. Salmos 27 diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Deus sempre via o escape. Eu quero finalizar falando sobre isso. Nem sempre Deus nos livra da tempestade, mas Ele nos livra na tempestade. Nem sempre Deus nos livra dos desertos, mas Ele nos livra nos desertos. Nem sempre Deus nos livra dos gigantes, mas Ele nos livra na presença dos nossos inimigos. O salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Existe escape para você. Ministre isso para quem está do teu lado. Existe escape para você. Existe escape para você. Vamos, profetiza para alguém perto de você. Diga: existe escape para você. Sabe, eu queria abrir algo aqui para a igreja. Eu acho que é importante falar sobre isso, para a gente trazer clareza sobre os próximos passos. Você entender um pouco as batalhas do teu pastor. Vocês estão comigo? Diga amém. Eu busquei conselho de alguns para entender se é melhor falar ou não, e metade dos meus conselheiros acham que sim, metade acham que não. Então, para ser sincero, existe 50% de chance de eu errar em fazer o que eu vou fazer, mas eu sinto de ser vulnerável para que a gente possa, em família, entender o momento que a gente está vivendo. Você está comigo? Diga amém. Sabe, talvez quem está de fora acha que os levantes que tem nos cercado são alguns cortes no Instagram, mas eu quero dizer que isso é nada comparado ao que realmente tem tentado paralisar a sua igreja e o teu pastor. A gente teve há 3 semanas atrás um sequestro relâmpago de um pastor próximo e da nossa denominação. E os homens que foram até ele tinham a foto dos filhos dele, sabiam as escolas onde os filhos estudavam, sabiam o endereço onde ele morava e sabiam da rotina que ele tinha. A gente já aprendeu nos últimos meses aqui muitos homens que vieram até a igreja com um único desejo, que era matar o teu pastor no meio do culto. E talvez você não saiba a quantidade de homens que a gente tem que são contratados para isso. A paisana, talvez do teu lado esteja um segurança ou um policial. A gente tem um ministério aqui de pessoas que compõem, que são das Forças Armadas, Polícia Militar, Civil, Federal. E já desde que a gente começou a crescer, eu estabeleci esse ministério. Ele trabalha em silêncio. Você está vendo seguranças posicionados, mas a maior parte dos que estão aqui, você nem sabe talvez que estão. Eles estão
aqui guardando kids, eles guardam os nossos filhos, eles estão apaisando como voluntários, eles estão envolvidos no corpo da igreja. Mas eu precisei aumentar a segurança nessas últimas semanas por conta de ameaças, de coisas que tem nos cercado. E eu preciso que você entenda, porque eu lembro que há um tempo atrás, uma das pessoas que compunha inclusive o nosso corpo pastoral, ele saiu e a crítica dele, uma delas era: como pode o pastor andar de carro blindado? O pastor, ele é tão inacessível. Mas eu preciso que você entenda o porquê de essa inacessibilidade em alguns momentos. Por que o pastor anda com segurança? Porque Lagoinha e Alphaville, o que Deus nos prometeu não é nem o início daquilo que estamos vivendo. Guarda isso, é um avivamento nacional. Estamos sacudindo sistemas, estamos afetando a nação, estamos incomodando a política. Eu quero que você entenda, tem conversas em Brasília sobre o que Deus está fazendo aqui, tem conversas em São Paulo sobre o que Deus está fazendo aqui. Você acha que quando uma igreja declara que em algum momento, quem sabe, virá um estádio, todos estão celebrando a visão e a manifestação da glória de Deus? Vocês acham de verdade que essa incoerência no gospel fala a respeito só ao coração de alguns? Não, existe um levante tentando parar todo novo no mover de Deus. Isso é histórico, isso é bíblico. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, foi assim com outras igrejas, foi assim com outros movimentos. Eu não sei se você lembra ou já ouviu falar do movimento que houve numa faculdade americana, talvez uns 2 anos atrás. Você sabe por que parou? Porque a reitoria da universidade pediu para parar. Você sabe o que seria a melhor coisa para parar o que Deus está fazendo em Alphaville? Se nós nos amedrontássemos. Eu estou aqui como homem também, como um líder corajoso e ousado, mas como um homem vulnerável, em alguns momentos também cansado, para que você entenda o porquê de algumas posturas e para que a gente não seja ferido dentro do escudo. Você está comigo ainda? Diga amém. Por que o pastor anda de carro blindado? Porque eu estou mais exposto do que a maior parte da minha geração nesse tempo. Porque eu não conheço um pastor de 37 anos que lidera 20 mil pessoas numa comunidade de fé em 3 anos. Eu não conheço alguém com 37 anos que alugou um estádio para sua igreja e nesse ano vai alugar 2. Eu não conheço alguém que viu da minha idade com 37 anos. Eu não conheço nenhum amigo, companheiro de ministério que batizou 2.500 pessoas numa só tarde. Eu não conheço. Eu gostaria que fossem mais casos, até que eu pudesse trocar conselhos e pedir ajuda, mas eu desconheço. Mas eu quero declarar que aquilo que estamos vivendo até aqui é só o início daquilo que o Senhor fará. Alguém está comigo? Diga amém. Então, se você percebeu o teu pastor cansado nas últimas semanas, entenda, não é por conta de um corte no Instagram, de algum teólogo, de alguém seco, de alguém que carregou e não carrega mais, de alguém que já tocou a nação e não toca mais. Não é sobre nenhum vômito profético, não, entenda isso. Tem muita coisa tentando parar a Lagoinha Alphaville, mas o descanso veio a partir do cansaço. E a pior coisa que o inferno poderia ter feito era tocar nessas bases, porque ele nos despertou para algo sobrenatural. Tem algumas semanas que começamos o ciclo de oração toda segunda-feira. O time tem se reunido para orar e jejuar. E aí eu quero dar algumas boas notícias do que faremos a partir desses ataques. Estamos começando nesse ano em Lagoinha Alphaville, escola de oração, casa de oração, torre de oração. Estamos começando nesse ano em Lagoinha Alphaville jejuns institucionais, a igreja inteira jejuando. Por quê? Porque vai cair por terra todo levante, toda língua felina, toda estratégia do inferno. Vamos, me ajuda a profetizar. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Haverá escape. Haverá escape. Nenhum projeto, plano ou propósito de Deus se frustrará. Nenhuma estratégia humana vai se cumprir. Nós declaramos em nome de Jesus o cuidado de Deus blindando as nossas casas, o púlpito, anjos do Senhor como colunas de fogo guardando essa casa. Não vai parar. Vamos, levante as suas mãos, profetiza com autoridade, diga: aquilo que Deus começou a fazer, diga com autoridade, diga: não vai parar. Diga: novos níveis, novos milagres, novos testemunhos, novas nações. Declare com autoridade, diga: novas ondas de avivamento. Ninguém vai parar a igreja
de Jesus. Se você concorda com isso, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Vamos, igreja, você pode fazer barulho. Aleluia. Lamentações 3:22 diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. E eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Salmos 18:28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Salmos 5:3 diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Você que é batizado com o Espírito Santo, eu quero te convidar a abrir a tua boca e liberar o teu som. Vamos. Existe uma unção sendo derramada sobre a minha vida, ela vai se estender sobre a tua. Existe um convite do Senhor para descansar, mesmo em meio a tantas ameaças, levantes, desertos, e ela vai se estender sobre a tua. Eu quero profetizar debaixo daquilo que o Senhor tem derramado sobre mim. Haverá descanso, haverá escape, haverá socorro, haverá resposta, haverá cuidado de Deus sobre você e sobre os seus. Haverá proteção de Deus sobre você e sobre a tua casa. Você não vai ser envergonhado, você não será ferido, porque paralisados serão os que tentarem te paralisar. O inferno sabe o nome dos seus filhos, mas os céus também. O inferno sabe o que você tem sonhado, mas os céus também. O inferno sabe o que te abate, mas os céus também. Vamos, igreja. Vamos. Todo laço desfeito, todo cansaço sendo trocado por descanso. Porque eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, pensamentos de vida e não de morte. Caiam por terra os inimigos de Deus.